Bom dia a todos, meu nome é Alberto Shimahara, eu sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador desse webinar, Simscape, né, como importar modelos do Inventor Autodesk. Né. Só alguns avisos antes de nós iniciarmos. Tá? Os microfones de vocês estarão em modo mudo, caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês podem também utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões. Tá? E as perguntas que forem mais recorrentes, eu responderei por voz. Tá? A apresentação terá a duração de aproximadamente 45 minutos, com cerca de 15 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários. Esse webinar ele será gravado e vocês receberão um link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Para isso, fica a dica do nosso portal, né, de cursos online da OpenCAD, que é o OpenCAD University, né? Também nossos canais de mídia social, LinkedIn, Facebook, né? Atualmente nós temos um Telegram, né? Então vocês podem se inscrever e mandar suas dúvidas e questionamentos por esse canal também, tá? Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela não toma mais que 1 minuto do seu tempo, são apenas 6 questões, mas nos auxilia a ver como estão indo os webinars e quais são os temas que vocês querem ouvir também nos futuros webinars. Tá? Então, vamos começar? Só um minuto aqui, desculpa também antecipadamente, né, como todos estamos em remoto, né, então pode ter algum ruído aqui. Na minha cidade aqui, Mogi das Cruzes, está chovendo, né, então podemos ter algum ruído de fundo, né. Também tenho cachorro, então pode ter uma participação especial aqui dos meus cachorros ou minhas crianças também, tá? Lauro, o pessoal do marketing provavelmente aí no final do webinar vai colocar o link para vocês participarem do nosso Telegram, tá? Então, acho que no final do webinar ele vai colocar o link para vocês se inscreverem no nosso grupo, correto? Só um minuto. Bom, o Simscape, né, ele é um produto que faz parte do MATLAB, né? MATLAB é o ambiente de computação técnica, né? Então, ele é um padrão da indústria, então é uma linguagem de programação de alto nível, né, para desenvolvimento de algoritmos, computação numérica, né, como se fosse uma calculadora, né. Efetivamente, por eu trabalhar com dados, eu preciso ter visualização, então eu tenho gráficos específicos e adaptados para cada domínio
da necessidade que você possui, né? Esses domínios, eles são vinculados via toolbox ou blockset, dependendo da ferramenta, né? Então, posso ter domínio de estatística, otimização, matemática simbólica, né? Entre outras áreas. Além de ser a base para todos os produtos Metrics. Eu preciso ter MATLAB para ter Simscape, né? O Simscape também precisa do Simulink, né? Simulink ele é um ambiente para modelamento, simulação e verificação a nível de sistema, né? Ele me permite aplicar o conceito de Model-Based Design ou desenvolvimento baseado em modelo, onde eu posso ter modelamento físico, posso ter geração automática de código, eu posso fazer verificação e validação do meu sistema ou da minha aplicação, né? Posso modelar sinais digitais, analógico ou ambos, né? Um sistema híbrido, como é a maioria dos sistemas hoje, né? A gente fala digital e analógico, né? Mas hoje eu preciso ter informações analógicas dentro de um sistema que recebe é, informação digital, por exemplo, né? Então eu posso trabalhar com esses dois ambientes dentro do Simulink, né? Evento discreto, tá? Posso trabalhar com algoritmos de ponto flutuante, porque MATLAB é um software de computação numérica, né? Quando a gente fala computação numérica, a gente pensa computador, nosso desktop, nosso notebook, né? Então ele trabalha com ponto flutuante até 12 casas após a vírgula, né? Em algumas situações, se eu penso em hardware para ser embarcado, ou se eu tenho limitação, né, de manipulação numérica, eu posso trabalhar com meus valores a ponto fixo, né? Eu determino quantas casas eu vou estabelecer para minha variável, né? Posso utilizar MATLAB dentro do Simulink, posso usar um código C, ou seja, eu tenho uma herança, né, de outra aplicação que eu compilei em C, né, e vou trazer para dentro do meu Simulink, né? Assim como o MATLAB ele é uma arquitetura aberta, eu posso ter conexão de ferramentas de terceiros, eu posso aplicar placas e eu posso ter instrumentação. Quando eu aplico placas, eu penso em geração de código, né? Então, posso gerar código do meu sistema ou do meu algoritmo, né, para DSPs, diversos processadores embarcados, FPGAs e até PLC. Esses domínios, né, eles são adicionados ao MATLAB, tá, através das toolboxes. Então, se eu estou pensando em fazer machine learning, eu preciso do Statistics e Machine Learning Toolbox. Quero trabalhar com processamento de sinais, Signal Processing Toolbox, né? Então, o MATLAB é como se fosse um Lego. Eu vou adicionando as funcionalidades, né, dessa aplicação ao meu MATLAB, né? Então, o MATLAB é o meu core, né? E eu vou aplicando essas toolboxes e eu vou adicionando e crescendo esse meu ambiente de desenvolvimento. O MATLAB é um ambiente de desenvolvimento, tá? Não apenas uma plataforma de computação numérica, tá? Para o Simulink, o respectivo é os block sets, tá? Block set também são adicionais, geram um conjunto de blocos de acordo com o domínio para dentro do Simulink. Então, eu vou ter sistemas de comunicação, sistemas físicos, então posso ter hidráulica, mecânica, elétrica, tá? Desenvolver controladores, efetivar parametrização e o mais importante também é, é simulação visual, tá? Ah, o Matheus pergunta se eu posso usar o Simulink para processos de batelada. Eu não vejo problema, tá? Porque dentro de um dos domínios do Simulink Block Set, se o problema for tempo, tá? Eu tenho como inserir o Sim Events, né? Que eu consigo estruturar um, uma lógica, um algoritmo baseado em ocorrência de eventos, tá? Mas
podemos fazer de qualquer forma. Então, por exemplo, uma rodada de simulação é uma batelada, né? É uma questão de interpretação. Tá? No nosso caso, hoje nós vamos focar em produtos Simscape. Tá? O Simscape é um conjunto de blocos ou a adição de um domínio dentro do Simulink para que eu trabalhe com sistemas físicos. Quando eu penso em MATLAB ou Simulink, né, MATLAB e Simulink eles são adimensionais. Eu não tenho uma definição de dimensão de domínio, né? Então, se eu penso em elétrica, eu vou pensar em volts, né? Corrente, ampere, né? Resistência, ohm, né? Quando eu penso no MATLAB, por exemplo, né? Eu, essa definição desse domínio, ele vai ser especificado pela equação diferencial que você está querendo resolver, a equação da dinâmica que você quer resolver. Assim, assim como no Simulink. Tá? Então, eu tenho que saber o domínio. Né? A partir do momento que eu adiciono as ferramentas Simscape, né, eu vou ter componentes, né, de modelamento físico, né, dentro do Simulink. Qual que é a grande diferença? Se eu penso em elétrica, todos os componentes vão ser voltados ao domínio de elétrica. Então, a variável, né, por exemplo, no motor, eu vou ter o componente da voltagem, da corrente, né? Elas são variáveis dentro do bloco. Né? Uma coisa interessante também das famílias de produtos Simscape, se eu preciso utilizar um motor dentro do meu desenvolvimento, eu não preciso criar a matemática do motor, simplesmente eu vou ser um aplicador. Né? Então, deixa eu abrir aqui meu MATLAB. Vou abrir aqui a minha biblioteca. Quando eu penso aqui em Simscape, né, eu vou ter aqui a família Simscape, os meus blocos. Então, eu vou ter o conjunto de bibliotecas de fundamentos. Se eu adquirir simplesmente apenas o Simscape, tá, eu vou ter componentes básicos de construção, tá, de domínio físico. Então, vou ter de elétrica, elementos elétricos. Então, eu vou ter o quê? Um capacitor, um diodo, uma resistência elétrica. Então, quando eu trago este componente para o meu ambiente de trabalho do Simulink, simplesmente se eu pegar aqui, deixa eu ver, vamos pegar um resistor. Vou mostrar ele grandão. Puxei o meu componente para dentro do modelo do Simulink. Quando eu abro as especificações, se eu olhar aqui, ó, as variáveis, né, ele está pedindo ohm, ou quilo-ohm, ou mega-ohm, né? Então, essa variável de resistência, ela já está vendo como uma variável de componente físico, né? Então, em alguns sentidos, né, eu vou poder ter como saída a corrente e a voltagem, né? Então, e a unidade é ampere e volts, né? Então, essa informação, né, ela já é específica como se eu tivesse com um componente físico, né? Aí a pergunta que muitas pessoas fazem também, mas se eu precisar que o meu Simulink estimule esse componente, eu vou conseguir? Sim, né? Dentro dos componentes utilitários, por exemplo, eu vou ter um componente físico aqui, né? Um conversor físico, tá?
Então, a ideia é que você consiga aplicar, por exemplo, deixa eu ver aqui um componente de onda aqui, por exemplo. Fazendo uma bagunça aqui, mas só para vocês entenderem, ó. Qual que é a ideia? Se eu pegar um componente Simulink, não você, outro. Estou procurando uma fonte de cena aqui, só um minutinho. Tô querendo fazer as coisas rápido e não tô dando certo. Aqui, tá? Então, se eu quero aplicar uma onda seno nesse resistor, por exemplo, né, quando eu tentar conectar ele aqui, ó, nesse componente, ó, eu não consigo fazer, tá? O meu Simulink, ele não deixa eu conectar, porque este é um bloco seno do Simulink, este é um bloco do Simscape. Né? Então, para eu fazer isso, normalmente eu tenho que colocar um conversor que ele vai pegar do Simulink para um PS, que é um Physical System. E deixar eu conectar. É que eu estou fazendo errado aqui também. Estou conectando errado aqui também. Né? Eu vou pegar a informação do meu seno, né, e vou jogar dentro dessa minha fonte. Caso da resistência escolher um negócio errado, não vai dar certo. Eu aplicar dentro da minha resistência. Tá? Então, a ideia também é eu conseguir pegar um elemento que é adimensional, porque a onda seno aqui no Simulink eu não tem nenhuma relação. Eu teria que falar, é 5 volts, 10 volts e assim por diante, dentro da entrada do meu resistor, no caso. Tá? Eu tenho que saber. Tá? E com os Simscape eu já posso ter esse parâmetro. A mesma coisa, por exemplo, se eu quero pegar um motor, por exemplo, que a gente está falando muito em eletrificação de veículos, né? Deixa eu abrir aqui. Sistemas especialistas, electric drives, né? Motor de escovas, por exemplo. Então eu posso clicar aqui, ó. Qual que é a ideia? Em vez de eu ter que descrever a matemática toda, né, de um motor, eu já tenho um bloco onde ele já tem essa matemática pré-estabelecida. Deixa eu apagar umas coisas aqui. Antes que ele comece a dar dor de cabeça. Então, eu puxei aqui o meu motor. Né? Então, quando eu clico aqui, a ideia é que os parâmetros de aplicação é como se eu tivesse pegado um catálogo. Né? Então, a dinâmica dele está aqui. Né? Então, simplesmente eu vou pegar os parâmetros elétricos dele, então a resistência, a indutância, o fluxo. Né? Se eu tenho alguns parâmetros mecânicos, qual que é a inércia, se tem fricção, a quantidade de polos, né, por exemplo. Então, é uma forma
muito mais direta e eficiente de trabalhar. Então, o Simscape me auxilia nesse sentido, né? Então, isso pode ser tanto para elétrica, né? Então, vou ter semicondutores, sensores, né? Um pouco da lógica de sistemas elétricos. Se eu estou trabalhando com fluido, no caso hidráulica, né? Força hidráulica, né? Então, pistões, orifícios, válvulas, né? Transporte, né? De fluidos, né? Eu tenho o Simscape Fluids. Se eu estou trabalhando com componentes mecânicos, então engrenagens, pneus, motor, embreagens, transmissões, partes veiculares também, né? Driveline, né? E multibody, que é dinâmica 3D, cinemática, análise de força. Se eu tenho uma montagem em CAD, ele vai me gerar essa funcionalidade dentro do Simscape, tá? Então, pensando em Model-Based Design, né, eu tenho os meus requisitos, né, de desenvolvimento de produto, né, eu vou fazer um requisito ou uma especificação para quem é de elétrica, para quem é mecânica ou quem vai desenvolver a lógica de controle, né, para poder gerar um produto, né, ou uma implementação, né. A ideia é que eu tenha integração e teste em conjunto com a implementação, em conjunto com o desenvolvimento e sempre em conjunto com o requisito, né? A ideia é que eu sempre faça teste e verificação continuamente, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que se eu fiz alguma análise, né, durante o desenvolvimento de componentes, sejam elementos finitos, ou seja, da parte de eletrônica com o SPICE, por exemplo, né, e baseado no requisito que foi me especificado, eu gerar a simulação do meu componente, né? E eu poder obter informação de verificação, tá? Eu poder falar, olha, o requisito que você me especificou para um produto não vai ser alcançado porque esse sensor tem uma limitação, por exemplo, né? Então, a ideia é que durante o desenvolvimento também eu possa fazer correção desse requisito e possa testar também um componente, tá? Então, eu vou poder ter uma ideia detalhada, eu vou poder refinar o meu produto, melhorar o meu produto, tá? E lá no final, na integração e teste, eu tenho um produto com menos falha possível, tá? Esse é o principal foco do Model Based Design, né? Poder obter essa, esse refinamento e poder ter sempre um produto com pouca falha, tá? Ou também diminuir no final é, a quantidade de protótipos que eu tenho que fazer para gerar essa integração e esse teste, tá? Então, como eu falei, a ideia de aplicar modelos físicos é melhorar a forma como eu desenvolvo no MATLAB, então eu poder automatizar tarefas via MATLAB, né? Posso agilizar testes, então eu posso fazer diversas simulações no mesmo ambiente ou no mesmo sistema, tá? Diversas vezes, teste de cenários, como algumas pessoas falam, tá? No Simulink é poder testar e otimizar a minha lógica ou o meu sistema, né, com minimização de protótipos, tá? Né? Então, a gente tem diversos sistemas mecânicos, né, onde a gente pode aplicar Simulink ou teoria dos multicorpos, né, como a gente fala, tá? Então, a ideia é que ele seja uma ferramenta que vai nos auxiliar a desenvolver e ter visão da minha aplicação. Como a gente pode ver aqui pela imagem, né, seja uma torre de elevação, seja uma pá carregadeira ou uma prensa hidráulica, ou até mesmo
um trem de pouso, tá? Então, nós vamos focar hoje no Simscape Multibody, né? O Leandro Muniz já fez diversos webinars para essa aplicação, né? Eu também fiz um também de aplicação do Multibody, tá? Então, a ideia é que eu consiga aplicar a teoria dos multicorpos, né? Então, cada componente, né, ele vai ser visto como um corpo, né? E sua posição de movimento vai ser uma junta, tá? Que são, como nós falamos na mecânica, os graus de liberdade. Então, eu vou ter um corpo e suas juntas vão ter 1 grau, 3 graus, 6 graus, a gente está falando até de 8, 9 graus hoje de liberdade, dependendo do componente que você está desenvolvendo. Tá? Então, a ideia é poder incluir componentes mecânicos, tá? Para que eu consiga melhorar esses sistemas, poder descobrir antecipadamente falhas, tá? Desenvolver lógica e controle com esse componente visual, tá? E poder testar, né, o software que vai controlar esses sistemas, né, sem que eu tenha que ter um protótipo em hardware. Tá? Bom, só um detalhe que muitas pessoas perguntam, né? Eu tenho um modelo antigo de Simscape, antigamente ele era denominado SimMechanics, né? E eles são denominados de primeira geração. Quando você traz para uma versão atual, no meu caso aqui nós estamos com 2020B, né? Ele vai dar uma série de falhas, né? Durante o carregamento, ele abre, mas ele vai aparecer diversos bloquinhos, né? Esses blocos aqui, por exemplo, do corpo, ele vai estar em vermelho, por exemplo, e diversos erros de é, nomeação ou de que ele não está encontrando o bloco, tá? Porque isso aqui são denominados blocos de primeira geração, tá? Então, esses blocos, né, eles tinham uma determinada maneira de eu programá-los para interagir entre um corpo e outro, tá? Hoje, na Metric, a gente tem o que nós chamamos de segunda geração do Simscape, né? E ele está relacionado especificamente, né, a origem e a posição de cada corpo, tá? Então, atualmente, eles foram trocados, né, por objetos de transformação, né? Então, eu tenho o meu eixo de coordenada, né, ele é definido localmente, tá? Então, no caso desse sólido, está referenciado aqui, ó, por este frame, por essa coordenada e por esta coordenada aqui, né? Então, que vai definir o que? O grau de liberdade ou a interação que ele vai ter com outro corpo posteriormente a este, tá? Então, pode ser que alguém tenha um erro aí, se alguém tem um desenvolvimento muito antigo feito em Simscape Multibody, pode ter essa diferença e você não vai saber por quê. A diferença é essa: blocos de primeira geração e atualmente blocos de segunda geração, tá? Beleza, né? Mas a ideia hoje, né, é a gente saber como é que o MATLAB interage com sistemas CAD, né? Então, eu tenho alguns suportes nativos, né, para aplicar sistemas CAD dentro do Simscape, né? A primeira que é esta aqui, então a gente pode suportar a importação de montagens juntas, né? Para quem é da área CAD, são denominados os assemblies, né? Ou seja, as montagens, tá? Então hoje o suporte direto é para Creo, né? O Wildfire, o antigo ProE, tá? Inventor, que é o que nós vamos ver hoje, SolidWorks e OnShape, né? Eu também tenho suporte
para informação de CAD para alguns outros sistemas, CATIA, está até repetido aqui, Inventor, NX, SolidWorks, SolidWorks e Parasolid, né? Então, a ideia aqui é, a partir que eu desejo ter aqui o meu componente para dentro do Simscape Multibody, né, o que vai acontecer? Com as ferramentas de suporte direto, esses aqui, ó, Inventor, SolidWorks, Onshape e o Creo, né, eu vou ter um plugin, né, que vai me auxiliar o quê? A exportar o meu Assembly CAD, ele vai me gerar um arquivo XML, né, e um arquivo step file, né, ou STL, se for o caso também, tá? Que são o quê? As imagens, a casquinha do frame, tá? É o desenho em si. E o XML, ele vai me trazer toda a informação do assembly, né? Exportado isso, eu tenho uma função que é o SM import, que ele vai pegar esse XML, vai pegar esse step file, tá? E vai transportar as partes e as montagens para dentro do Simscape Multibody, tá? Para as outras ferramentas CAD, tá? Ou eu converto para uma aplicação que eu tenho suporte, Inventor, SolidWorks ou Onshape, tá? Ou simplesmente eu pego o CAD, o ST e o Step File e vinculo diretamente dentro do corpo, que aí eu vou ter que montar manualmente dentro do meu Simscape. Beleza? Legal. Primeiro passo, dentro do meu MATLAB aqui, tá? Eu vou ter que instalar esse link, tá? Porque ele vai me ajudar a integrar o meu CAD, o meu sistema CAD, no meu caso aqui, ó, o Inventor, tá? Então já agradeço ao Autodesk pela habilitação aqui da minha licença temporária para poder fazer este webinar, né? Então esse aqui é o meu Inventor, eu estou utilizando aqui o Inventor Professional 2021, tá? Então é um trial de 30 dias, tá até o reloginho aqui contando, tá? Que vai fazer com que o meu MATLAB reconheça esse sistema CAD, tá? Ele vai se vincular a esse sistema, tá? E vai me gerar um complemento ou um suplemento ou uma ferramenta adicional dentro do Inventor ou dentro do SolidWorks ou dentro do Creo, né? Para eu conseguir exportar isso para dentro do Simulink, para dentro do Simscape, perdão, tá? Então, eu vou lá na Metrics, vou procurar aqui, ó, Campaign Offers, Download de SM Link, no caso Simscape Multibody Link, tá? Aqui estão as opções, beleza? Vocês vão ter diversos suportes ou diversas aplicações, né, de acordo com a versão que você tem do MATLAB, tá? Então, para cada versão, você tem o seu Multibody Link específico, tá? Então, a ideia é que vocês consigam instalar, tá? Então, baixei essa ferramenta, baixei essas duas, o zip e esse install add-on, tá? Então, eu vou clicar aqui. Então, primeira coisa, baixei, simplesmente eu vou vir aqui, ó, install add-on dentro do command do meu MATLAB, tá? SM Link, no meu caso 2020B, tá? Posteriormente, eu vou rodar essa aplicação que vai fazer com o quê? Ele vai registrar a minha DLL ou o meu comunicador ou minha ferramenta adicional com o Inventor, tá? Então ele vai gerar aqui, ó,
um gerenciador de componentes dentro do meu Inventor. O Inventor tem que estar aberto na hora que você acabar de instalar e puxar esse link vir aqui, né, meu link de Inventor, tá, com o MATLAB e o Simscape, tá? Eu vou optar aqui por dar um OK, certo? Ele está vendo aqui meu multibody link, tá? Eu posso verificar também dentro dos complementos, ó, se ele está carregado ou não. Por quê? Em alguns sistemas CAD, quando eu adiciono um complemento, isso até no Word ou até no Excel, ele não habilita automaticamente, tá? Então é interessante que você coloque ele como carregado ou automático durante a execução, tá? Então, ó, eu vou em ferramentas, complementos, né, e vejo se ele realmente adicionou o meu Simscape Multibody Link, beleza? Legal. Vamos lá que eu sou São Tomé, preciso ver para crer. Então você vai ter que vir aqui, ó, complementos, ele vai aparecer aqui um adicional de ferramentas dentro do meu multibody, tá? Então a ideia aqui é que eu consiga ter, a partir dessa minha aplicação CAD, eu consiga trazer ele para dentro do meu Simscape Multibody, beleza? Então esses são os passos de instalação, tá? Legal. Então, vamos lá. Então, estou dentro do meu Inventor. Esse daqui é um bracinho CAD, né, de exemplo da própria Metrics, tá? Então, ó, eu venho aqui, Export. Ele vai perguntar aonde que eu quero salvar. Eu já tenho uma pastinha aqui. Então, eu vou colocar Robot Webinar. Então, ó, ele vai me gerar uma série de XML, um arquivo XML que vai o quê? Exportar tudo isso. Tá? Uma outra coisa também, pessoal, quando vocês estiverem fazendo o desenho, né, dos componentes CAD especificamente, tá? Ele precisa entender também todos os componentes aqui, tá? Abrindo meu MATLAB aqui, tá exportando, tá? Enquanto ele está fazendo o export, o que vai acontecer? Ele vai gerar um XML, vai transformar todas essas casquinhas aqui, ó. Já diz que gerou um SML, tá? E tá salvo lá na minha pasta. Transformar todas essas casquinhas em step file, né? Então não vai ser mais um componente, vai ser só uma casquinha de desenho, tá? Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado também na hora de desenhar, tá? É as relações entre os componentes, tá? Então, se você desenvolveu aqui e simplesmente só gerou o desenho, tá? O Simscape não vai entender o que está acontecendo. Ele vai jogar seus corpos no meio do espaço, tá? Então, durante o desenho, você também já tem que gerar essas relações, né, entre os componentes, ó. Tá vendo? Ó, alinhamento, ó, certo? Ó. Então, ó, aqui, ó, eu tenho uma relação, né, horizontal aqui de movimento circular, né, entre o braço vermelho e o braço lilás ou roxo, depende da resolução que vocês estiverem vendo aí. Então, se eu olhar para este braço, né, e olhar aqui, ó, alinhamento, ó, a relação, tá, né? Se eu não tiver essa orientação, tá, o meu próprio exportação ele vai jogar corpos no meio do nada e não vai ter relação nenhuma. Então, em algumas vezes eu vou ter que construir essa relação, colocar a junta, se ela vai ser de revolução, se ela vai ser giratória e assim por diante. Beleza? Legal. O que mais que eu tenho que ver? Eu vou lá na minha pastinha,
onde ele está puxando esse braço. Então, no meu caso aqui, né? Então, eu dei o nome de Robot Webner, tá bem aqui o meu XML, né? E ele gerou, né, diversos step files aqui. Então, ó, 19 de novembro, 10h43, né? Essas aqui são as casquinhas do meu braço, tá? Então, eu vou vincular em cada corpo um step desse, beleza? Joia. Então, vou minimizar aqui. Deixa eu fechar umas coisas aqui. Meu MATLAB. Vir aqui. Robot Arm. Então, eu vou agora importar. No meu caso não é SM Robot. Eu vou puxar o meu Robot Webner. Ó. Então o que ele está fazendo? Ele está, a partir desse meu XML, né? Ele está vendo que eu tenho 13 componentes, tá? Então ele vai gerar o meu sistema baseado neste componente. Então, está vendo o grip, o fingerprints, né, os metacarpos e assim por diante. Aqui, ó. Né? Então, se eu olhar corretamente, tá? Ele, para este modelo especificamente, ele conseguiu ver todas as peças, né, em ordem, né? Então, aqui a base, o primeiro braço, o segundo braço, tá? A parte de suporte dos dedos, né, ou das garras, tá? E aqui as garras, beleza? Se durante o meu desenho eu não fiz essas relações muito corretamente, essa importação vai ser quase como uma explosão. Ele vai jogar tudo no meio do nada, tá? Então é interessante que você consiga determinar isso bem corretamente, tá? Será que ele fez direito? Eu posso vir aqui e mandar ele rodar. Do nada ele vai abrir o ambiente do multibody, tá? Só um minutinho. Não. Só que ele tá doidão. Vou puxar ele aqui mais para poder visualizar. Você pode ver que ele tá estranho. Se eu olhar aqui, reproduzir ele de novo, ó, olha o que ele estava fazendo. Eu sei que provavelmente eu estou fazendo uma coisa muito errada, que é rodar muito rápido. Vocês não estão vendo. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais devagar. Ó, ele puxou então. Para cada corpo, se eu olhar aqui no Explorer, aqui do lado, ó, a base, o braço, né, a garra, ó, o braço anterior e o corpinho do giratório ali, né? Então cada eixo, ó, revolução, 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 esférico, tá? Ele foi trazido corretamente cada componente. Se eu não estabelecer isso lá no CAD, não adianta, não tem santo que faça funcionar direito dentro do multibody, tá? Essa é a teoria do multicorpos.
E o que aconteceu? Ele puxou e ele não está relativizado em nada, tá? Então, ó, se eu simplesmente só rodei a simulação com ele solto, ele tá, ó, ele fez um negócio que não poderia, né? Porque, ó, se a gente parar para pensar, isso aqui é uma casca, né? E ele está atravessando o corpo, ó. E a garra, ele está transpassando o corpo. Isso não, fisicamente é impossível, tá? Então, a partir do momento que agora eu trouxe ele para dentro do meu modelo, tá? A ideia é que você comece a trabalhar no componente, né? Para que ele não ele tenha algumas referências ou ele sofra ou atuação ou ele gere informação do corpo, tá? Uma delas aqui, por exemplo, é o sensing. Então, qual informação que você vai jogar para fora? Então, no meu caso, o robozinho, eu quero ter noção se ele está rodando 180 graus ou não, tá? Então, eu posso ver aqui a posição, posso ter velocidade, né, no corpo, tá? Então, o que, que isso aqui vai fazer? Automaticamente, meu bloco da junta ele vai se ajustar, né? Então, eu vou ter aqui a informação da velocidade e da posição, né? Posição e velocidade. Tá? Se eu quero que ele tenha uma atuação, né? Então ele vai receber o quê? Uma informação de torque, né? Então vai ser gerado por um input, né? Então ele vai ser o quê? No eixo X, ele vai ser no eixo Y, tá? Então eu venho aqui, ó, apply, ok. Eu vou adicionar uma informação que essa minha junta de revolução ela vai receber uma posição, né, uma informação de torque no eixo Y, tá? Lembrando que baseado aqui na informação de CAD que você me passou, tá? Então, X, Y, Z, sendo que dentro do Simscape, ó, né, nesse sentido é X, nesse sentido é Y, nesse sentido é Z, tá? Então a ideia é que você consiga melhorar o seu bloco, né, o seu modelo, para que ele seja um pouquinho mais estável, né? Então, por exemplo, eu quero fazer com que ele seja um pouquinho mais estável, né? Eu posso fazer uns negócios aqui. Tá aqui o meu bracinho. Ele ainda não está totalmente. Ó, tá? Então, com aquelas informações eu preciso melhorar. Ele ainda está transpassando o corpo, isso que está incorreto, né? Mas a partir do momento que eu vou vinculando, né, os torques e vou gerando os limites para cada posição do corpo, então base rígida, revolução, tá? Eu estabeleço algumas normas. Então, para ele não ficar rodando loucamente, eu estabeleci aqui que a posição de equilíbrio dele é 45 graus, né? Então ele tem um amortecimento, né, como coeficiente de mola e um coeficiente de amortecimento especificado para que ele não rode livremente ou rode igual um louco dentro da minha simulação. A partir deste meu modelo, por exemplo, né, eu já começo a trabalhar nele para que você consiga gerar estímulo baseado em
com motor ou algumas aplicações. Só um minutinho, estou abrindo o modelo aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho minha lógica de controle, baseado no PID. Então, para cada junta aqui, para cada componente, eu tenho um controlador específico. Tá? Aqui eu tenho minha planta, então no caso, o meu braço tá mais motores elétricos. Né? Então aqui eu vou ter os meus servomotores que vão atuar sobre meu robozinho. Tá? Certo? Então a ideia é que ele atue sobre o meu bloco. Né? Então ele aqui está melhorado, então se vocês olharem, ó, posição, né? E aí eu vou ter o meu bloco recebendo atuação a partir dos motores elétricos que eu defini lá. Tá? Então a ideia é que eu, a partir de uma rotação, né, eu gero informação de torque do meu motor. Tá? Então eu vou transformar a rotação numa informação de torque aqui para minha junta. Beleza? Se tudo der certo, eu vou ter um robô com um padrão um pouco mais controlado. Tá compilando aqui o modelo para rodar. Só um minuto. Enquanto ele compila, eu vou fechando umas janelas aqui para economizar um pouco de recurso. Abrir o Mechanics Explorer. Então vou ter visualização do rápido. Então, ó, se eu pegar aqui a visualização, tá abrindo o grip. Tá? Uma coisa também interessante do Mechanics Explorer, que eu consigo também salvar essa visualização. Né? Então eu consigo ter ela em
modo de vídeo, então eu posso salvar ele em MP4, por exemplo, né, se eu quiser transportar essa minha visualização para um terceiro e ele ver o resultado final, tá? Também. Então eu consigo ter noção do movimento, né, e a pessoa ter ideia do que está acontecendo durante a dinâmica, por exemplo, do componente, tá? Legal? Beleza. Então, lembra, complemento, exportar, carregar dentro do Simulink, né? Dentro da própria Metrox, você pode ir no File Exchange, tem vários exemplos dentro do próprio site da Metrox, né? No File Exchange, você coloca lá CAD, né? Vai aparecer outros exemplos de aplicação, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma da escavadeira, do braço da escavadeira, que é o Backhoe Model, tá? Uma coisa interessante também para vocês que são usuários e têm versões não anteriores à minha, por exemplo, que é 2020B, eu tenho como vocês aplicarem as outras versões deste exemplo, tá? Então, tem os arquivos CAD dentro dele, todo preparado. Então, deixa eu só mudar aqui. Backhoe, Coarm. Então, se eu não tenho um arquivo CAD, um Inventor, por exemplo, né, você tem os STLs todos aqui, tá? Então, as bibliotecas de hidráulica que geram as forças dos braços, né? Os modelos estão todos prontos aqui, né? Então você simplesmente só pode rodar a demonstração, né? Então tem o braço robótico, tem o controlador e os estímulos aqui, tá? Então simplesmente o braço já está importado e você pode rodar essa aplicação. A ideia também é que você consiga, né, se você tiver todas as ferramentas necessárias, né, poder gerar essa configuração deste componente para rodar em tempo real, né? Então tem aqui os braços, a caçamba ou pá carregadeira aqui, se for o caso, tá? As montagens mecânicas está aqui, precisa olhar a referência aqui, né? Todos os componentes, ó, né, carregados, tá? Então você pode rodar essa aplicação, né, e poder trabalhar em tempo real, se for o caso, tá? No caso, quero, deixa eu ver, o que tá fazendo aqui agora. Só um minutinho que aqui deu um travado aqui. E vamos lá. Ele também vai abrir o Mechanics Explorer para eu conseguir visualizar essa aplicação, olha lá. Posso ter também a visão do escopo, que é o que a posição e o ângulo de cada componente.
né? E aqui a visualização do ângulo para cada componente. Legal? Se, beleza? Se porventura, sim, poxa, Alberto, queria fazer um teste de CAD, né? Este exemplo especificamente ele usa um outro produto que é o OnShape, né? As formas de importação são diferentes, tá? Então, a ideia do OnShape, que é da PTC, é ser um CAD as a service, tá? Então, eu consigo utilizar recurso de CAD via browser, né? Então, vamos olhar aqui, cadê? Tá. Então, a ideia é que você consiga acessar ele a partir de uma página de web, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho Documents, então se eu pegar aqui a minha página do OnShape, eu vou ter acesso às bibliotecas aqui, os meus desenhos ou minhas montagens. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Então, este exemplo aqui do backhoe, né, os desenhos 3D, né, estão disponíveis pela Metrix via OnShape. Então, se você quiser testar, você pode se aplicar aqui no OnShape, tá, para poder visualizar o seu componente. Esse aqui é um projeto que eu estou tentando finalizar, que é de um bracinho Mi-Arm, né, para trazer para o multibody, né? Então, ele é um CAD as a Service, você pode entrar e se inscrever. Ele tem uma versão gratuita, que é o que eu estou usando aqui. O único problema é que tudo que você faz aqui no OnShape, nessa conta, ela é pública. Então qualquer um pode acessar. Tá? A partir do momento que você adquire a versão paga, aí você tem uma área privada e seus desenhos ficam fechados para você. Tá? Então, durante o exemplo aqui do backhoe, por exemplo, se eu tenho uma versão de CAD aqui, ó, e eu quero puxar do OnShape, tá? Eu posso, ele tem um script pronto para isso, tá? Então eu vou poder puxar, né, o meu arquivo CAD lá do OnShape para dentro do Simulink, né? Então é um outro processo para se fazer isso, tá? Mas é possível de se fazer. Se eu venho aqui, ó, Get OnShape Model, ó, ele vai neste caminho aqui, puxar o desenho CAD. Tá? Então você vai conseguir é, pegar esse desenho e trabalhar dentro do seu MATLAB aí, para poder aplicar. Tá? Então se eu vir aqui, ver se dá certo. Ele vai vir neste caminho e vai puxar todos os assemblies para dentro do Seascape Multibody. Tá demorando aqui porque eu dependo muito da internet também.
Enquanto ele carrega aqui, né, tenho esse exemplo prontinho dentro da própria Matrix, o de produto. Eu tenho o do vidro elétrico, né, automotivo, então ele tem diversas fases também de desenvolvimento, né, então desde a parte simplificada até a parte final, onde eu vou ter ativação via motorzinho elétrico, que são um sistema antigo, mas a gente vê em muito carro hoje em dia, tá? São dois braços em L e um peão cremalheira aqui, tá? Que dá para você aplicar ele. Tá? A ideia também é que eu consiga aplicar todos esses componentes físicos, né, para validar lógicas de controles e sistemas. Né? Isso aqui é um caso da Valtra, né? Então, na Finlândia, eles têm que nós chamamos de hardware in the loop, onde vai validar os componentes num hardware onde o meu modelo da planta está inserido aqui dentro. Então, esses componentes que são reais, vocês podem ver faróis, lanternas, ECUs, cabos, tudo, eles estão achando que estão dentro de um trator físico, né? Mas eles não estão, né? Ele está todo desmontado. Então, toda a dinâmica desse trator está aqui dentro desse hardware, que é um computador, tá? Então, o manobrista, no caso eu, vou testando todas as possibilidades, né? E os componentes estão achando que eu estou num trator, estou em terreno, tá? Então a ideia é minimizar a quantidade de protótipo, né? Para isso, eu posso fazer várias aplicações paralelas. Eu posso ir em machine learning e fazer uma regressão ou uma classificação para ele entender a informação. Posso fazer processamento de sinais, ou seja, eu estou pegando informação e eu preciso filtrar, ou preciso estudar ele, otimizar, né? Caso eu queira fazer, achar o melhor parâmetro ou a melhor é, variável para aplicar no, na minha válvula ou no meu sistema, né? Ou mesmo gerar um código CLP. Né? Eu tenho algumas máquinas agrícolas que usam CLP, né, para ativar sistemas. Então eu posso pegar o meu algoritmo e já gerar um CLP para ser embarcado lá. Né? Por isso que o MATLAB não é só um software de computação numérica, ele também é um software de desenvolvimento. Tá? Precisar de mais informações, nós temos na nossa página do YouTube, né? É, alguns de nós da Metrix tem um GitHub, eu tenho um GitHub, tá? Então onde eu coloco alguns exemplos que a gente faz nos webinars. A própria Metrix coloca os exemplos disponibilizados via GitHub também, tá? E usem o File Exchange, né? Tem vários exemplos, vários algoritmos lá que eles podem auxiliar você a detectar ou localizar mais fácil alguma necessidade sua para desenvolvimento, tá? Então, eu não preciso começar do zero. De repente, alguém começou com uma ponta daquilo que você precisa, simplesmente você vai dar continuidade, certo? E vou deixar aqui um espacinho para as dúvidas. Mandem suas perguntas aí no chat. Se alguém quiser abrir, se alguém quiser mandar um questionamento por voz, né, ao vivo, levanta a mãozinha, a gente vai abrir o microfone de vocês, tá bom?
Joia, vamos lá. O José Lauro pergunta quanto à detecção de colisão, né? Que um corpo não atravesse o outro. Primeira coisa, quando a gente fala em detectar colisão, quando eu venho aqui nas informações do componente, deixa eu ver aqui, para o multicorpus, ele não entende que aquilo lá ele é impenetrável ou não. Tá? O que vai acontecer é que para cada junta de revolução, você vai ter que estabelecer alguns limites também. Tá? Então, ele não vai poder rodar 180 graus, por exemplo. Então, eu vou ter que definir para ele quais são os limites inferiores e superiores que ele vai aplicar. Tá? Então, essa é uma forma dele entender que ele não pode passar aquilo. Né? Existem outras formas também que eu vou limitar via corpo. Tá? Então, ele não entende densidade aqui ainda dentro do C-Mechanics, tá? Do Simscape Multibody. Tá? Então, a única forma que eu tenho hoje de fazer isso é estabelecer limites. Tá? Outra pergunta é do Matheus, né? Se eu posso usar modelo Simscape com desktop real-time. Sim, tá? A ideia também é essa. Você pode usar o Simulink Desktop Real-Time, que ao invés de eu ter um hardware dedicado de tempo real, eu uso o Windows para simular tempo real. Sim, é possível usar o Simulink Desktop Real-Time. Tá? O José Lauro pergunta da limite. Sim, infelizmente você vai ter que definir para cada junta dessa qual que é o limite. Estabelecer para onde, qual que é o range que ele vai, porque infelizmente o multibody quando está carregando ele não sabe, tá? Em alguns CAD, por exemplo, se você tiver os motion control dentro do próprio CAD, você consegue estabelecer esse limite lá dentro, né? Então nem sempre funciona direito, mas a maioria das vezes é que eu consigo importar e essa informação de limite venha junto, tá? Então infelizmente para cada junta, para cada informação aqui ele vai ter que fazer, porque o multibody não sabe. Tá? Simplesmente ele só importou. Eu não sei qual que o que ele faz. Então essa é a ideia também. Né? Então se o meu CAD, quanto mais informação eu tiver, mais restrição eu tiver, mais eu vou conseguir trazer. Tá? E se eu não conseguir trazer, infelizmente eu vou ter que inserir manualmente e ficar gerando essas restrições manualmente. Não tem como. José, mesma coisa para inércia. Tá? Então, se o corpo não tem nenhuma referência, ó, deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Só tem a densidade aqui, ó, calculado pela geometria, né? Só que aqui ele está falando que eu tenho uma variável chamada ρ, né? Então, se isso estiver bem estabelecido lá dentro, né, ele vai trazer o valor do corpo. Então, se simplesmente eu só fiz um frame de desenho e não coloquei, não vinculei nenhuma densidade, não vinculei nenhum material nela, ele vai vir perdido, tá? Então aqui nesse caso aqui eu tenho um RAW que eu alimento ele via command do MATLAB. Em algum lugar aqui eu tenho os parâmetros. Ó, eu tenho um RAW aqui, tá? Então
Em algum lugar eu tenho que estabelecer isso. Se o meu desenho não tem, eu também vou ter que vir aqui e estabelecer. Tá? O Matheus pergunta de Machine Learning. Tá? É possível fazer porque Machine Learning simplesmente é dado. Então, se eu pegar essa informação aqui do bucket, né, que é a pá aqui, o braço e o braço superior, o braço inferior, e fazer rodadas, tá? Eu vou conseguir ter uma inteligência que eu vou reconhecer padrão. Então, eu posso gerar aqui falhas de ângulo, por exemplo, né? Então, eu vou detectar isso e eu vou poder trabalhar essa falha dentro do Simscape. Né? Então, o Machine Learning precisa de dados. Né? Ou você coleta isso diretamente no trator, lá nessa pá carregadeira, né? Ou você faz simulação e vai recolhendo esses dados para ele poder interpretar. Tá? Mas é possível hoje, via Simulink Simscape, eu poder gerar esses dados, é como a gente fala que isso aqui vai ser o meu Digital Twin. Né? E, posteriormente, né, eu já tenho bloquinhos onde eu posso colocar a implementação que eu fiz, seja de regressão ou seja de classificação, no meu modelinho do Simulink. Tá? Então, esse cara aqui vai ser meu Digital Twin, né? E eu vou conseguir aplicar minha classificação e minha predição aqui diretamente via um bloco. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida também, manda um e-mail para nós, a gente vai responder da melhor forma possível. Tá? Quer aprender mais? Novamente, melhores práticas. A própria Metrics tem tutoriais que são gratuitos de MATLAB, de Simulink, Deep Learning, Machine Learning. Tá? Fique à vontade de acessar, não paga nada, não tem custo. Tá? A própria OpenCAD tem cursos online, então nós temos o OpenCAD University. Falei do conceito de Model Based Design. Nós também temos esse curso, é gratuito, são 8 horas para você conhecer o que é o conceito de Model Based Design. Tá? Então, é uma forma de você aumentar o seu conhecimento e sua expertise em MATLAB. Em nome da equipe OpenCAD, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Né? Fiquem atentos aos nossos próximos webinars via e-mail ou redes sociais. Acho que o pessoal do marketing já adicionou aí a informação dos links, né, para as mídias sociais, acho que do Telegram. Né? Acho que tem que ver como é que a gente coloca aí o link de inscrição para o Telegram. Tá? Novamente, se subscreva no canal do YouTube, este webinar vai estar disponível lá, né, daqui a alguns dias. Tá? Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos vê-los novamente em outros eventos. Muito obrigado, né, um bom dia para vocês, fiquem bem, com saúde, né, evitem sair aí, porque a epidemia ainda não acabou, certo? Muito obrigado a todos, bom dia e bom final de semana que já está chegando por aí.